Olá, galera da segunda série. Hoje eu vou falar sobre a Europa, parte 1, capítulo 12, referente às páginas 71 e 85. Fazer um breve comentário sobre o assunto da Europa, que também é chamada de Velho Mundo e possui um continente um pouco maior que o Brasil, em torno de mais ou menos 10 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem um pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. E o maior país que faz parte da Europa é a Rússia, com 17 milhões de habitantes, o menor 17 milhões de quilômetros quadrados e o menor é o Vaticano com 0,44 quilômetros quadrados, ou seja, menos de 1 quilômetro. E nessa região, com uma forte influência na cultura, não só na cultura, na política, na economia do mundo, e mais ou menos em torno de 50 países, o continente europeu ele faz limitações com a Ásia, através dos Montes Urais e Rio Ural, Mar Cáspio e Mar Negro. Ao leste e ao norte ele tem o Oceano Glacial Ártico, ao sul ele tem o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, e ao oeste o Oceano Atlântico. É formado por inúmeras penínsulas, como a gente pode destacar a Península Itálica, Ibérica, a Escandinava, Grego-Turca, entre outras aí. É uma área com grande atividade vulcânica, principalmente na Islândia e Itália, em destaque para as áreas de regiões vulcões mais ativas, principalmente na Islândia, onde é pequena porção de terra, onde é consideráveis uma grande concentração de índice de vulcanismo. Possui rios muito importantes por todo o continente, como Volga, Reno, Ural, Sena, Danúbio, entre outros aí, e a maioria sendo de planícies, então ele é favorável às navegações, sendo bastante limitado pelas condições climáticas, que no inverno congela parcialmente, principalmente nas nascentes, onde ocorre a diminuição da vazão e isso dificultando a navegação. Como devido ao inverno, a gente estava comentando, o clima europeu ele é bem variado. Porém, o predominante é o temperado continental, que ainda a gente na região da Europa a gente vai encontrar o clima mediterrâneo, o clima de montanha, o temperado oceânico e o subpolar ártico. E a vegetação não vai ser variável de acordo com essas características climáticas aí. A vegetação mediterrânea, que é característica por uma vegetação xerófila, composta por arbustos de folhas caducas, são aquelas folhas que caem em determinada parte do ano e possuem espinhos, como maquis, garrigas, oliveiras, por exemplo. A vegetação temperada ela é arbórea e caducifólia, que geralmente na região europeia elas caem no período do outono, principalmente destacando para o carvalho, ou também como a floresta negra da Alemanha. Tem também as estepes, que são herbáceas homogêneas, comum na zona temperada continental, compostas por campos. No Brasil, o chamado de Campos Limpos é encontrado na região sul do país. Em outros lugares são chamadas de pradarias, e geralmente são encontradas em áreas de planície e local úmido. Na região da Europa é muito comum na parte da Holanda, da Alemanha, parte da Bélgica, terem esse tipo de vegetação de estepes. A floresta boreal ou taiga, que em outros lugares recebe outro nome, como na América do Norte, que é chamado de coníferas, ela possui de grande porte e é formada por pinheiros da maior parte do ano. E esses pinheiros possuem as folhas aciculifoliadas, que são aquelas que têm as folhas bem fininhas e bem juntinhas uma da outra, justamente para poder, no período da nevasca, não ocorrer um acúmulo de neve e não terem isso daí. Existe também na Europa, principalmente na região mais no extremo norte, a vegetação de tundra, que é formada por musgos e líquens, que são vegetações em torno de 15 centímetros, onde ficam cobertas a maior parte do ano por neve. Então, no período de gelo, acabam aparecendo essa aí. No caso da população da Europa, ela é consideravelmente baixa, exceto para a Rússia e a Alemanha, que são os dois países mais populosos aí. E devido a isso daí, existem vários motivos que podem explicar
esse questionamento da população europeia ser pequena e ser hoje considerada uma população velha, como as guerras, as migrações para as colônias, a baixa taxa de natalidade, o próprio envelhecimento da população devido à expectativa de vida alta. E a pirâmide etária dessas localidades, desses países, a maioria deles, a base dela é bem estreita, com um corpo mais largo, onde indica que tem uma maior concentração de adultos e idosos em relação aos jovens. E vendo isso daí, vários países vêm buscando aí aumentar essa taxa de natalidade, como por exemplo Rússia, Portugal, Alemanha, França, Holanda, entre outros aí, que vem dando incentivos financeiros, bolsa de estudos, hipoteca extinta, licença maternidade longa em torno de 1 ano e meio, entre outras aí, justamente para poder ver se aumenta essa taxa de natalidade. E aonde em alguns países a taxa de natalidade é em torno de 1 filho por casal, e eles querem chegar pelo menos a uma taxa de natalidade de 2,5 filhos por casal, tentando aumentar isso daí, até porque a carência de mão de obra só vem aumentando. Aí no caso dessa carência de mão de obra, ela tem que ser suprida, principalmente pelos estrangeiros, onde vem aumentando a xenofobia em vários países aí, alegando levar diversos problemas sociais dos países de origem, como tráfico, violência, criminalidade, entre outros aí. Só que devendo isso daí, vários países, várias empresas devido a essa mão de obra baixa, buscam instalar suas filiais em outras regiões, justamente para suprir essa mão de obra, devido a esses países da Europa não terem essa quantidade de pessoa para trabalhar. Então, o que acontece? Vem buscando mão de obra. Isso vem fazendo com que a Europa também, não só isso, tenha uma distribuição irregular diante do seu território. E nos últimos anos vem aumentando cada vez mais o número de imigrantes no território, em busca das ótimas condições de vida dos países do continente. Principalmente na Alemanha, Espanha, Portugal, Inglaterra, muitos vêm buscando isso daí, até devido também por terem uma facilidade boa de conseguirem mão de obra. Na economia, a Europa ela acaba se tornando um destaque mundial, até porque não só pela criação da União Europeia como a moeda única, o euro, mas o continente europeu é um local onde tem grandes multinacionais espalhadas pelo mundo todo, até porque foi o berço de duas revoluções industriais. E também a gente pode destacar o extrativismo mineral, carvão e petróleo, principalmente nas áreas da Rússia. E devido ao território possuir baixo espaço disponível e clima rigoroso, a agropecuária necessita de grandes incentivos do governo, principalmente para ter incentivo na produção. Que também é a região muito favorecida pelo turismo, principalmente a França. Desde a criação do Benelux, a Europa vem se fortalecendo economicamente muito. E com essa criação do euro aí, por último aí agora, desde o surgimento do Brexit, que é a saída britânica, a Inglaterra querendo sair e vários outros países querendo anexar na União Europeia, como por exemplo a Turquia, que vem anos tentando entrar, porém da maior, por ser um país com parte de tradições islâmicas, vem sendo negada durante muitos anos, principalmente devido ao surgimento de vários grupos nacionalistas em diversos países que tentam evitar esse neoliberalismo, essas migrações, visando sempre o bem-estar social. Só que temendo esse Brexit aí também, hoje alguns países, como a Escócia, por exemplo, ele também não ficou muito satisfeito em a Inglaterra ter saído. Como ele faz parte do Reino Unido, ele vem tentando fazer um novo referendo para ver se ele continua a fazer parte da União Europeia. Então, galera, o que eu tinha para falar hoje era isso.
Até o nosso próximo encontro. Um abraço e com Deus.